Olá, alunos de eletrônica, vamos verificar agora a associação mista de resistores ou de resistências. Bom, primeiro temos que reconhecer uma associação mista e as suas fórmulas. Calcular a resistência equivalente e representar simbolicamente. Na associação mista, devemos ter um cuidado dos pontos em que queremos observar, porque uma associação mista ela pode dar resultados diferentes dependendo de onde tiramos os pontos para observação. Tá? Então, como tem associações paralelas, séries, misturadas, se eu tirar a resistência de um determinado ponto, ele é um valor. Se tirarmos de outro ponto, será outro valor. Aí vem a recordação de uma aula que já assistimos aqui, que é a medição com ohmímetro. Quando eu coloco lá, vamos medir uma resistência no circuito, sem tirá-la do circuito. O que é o problema? O problema é essa resistência estar associada de uma série mista. Ela está lá ligada a vários componentes que a gente nem sabe quais são. Está lá interligada com diodos, condensadores, capacitores, né? Outras resistências. E quando formos medir, vai dar um valor diferente daquele que está no corpo. Isso pode acontecer. E eu sempre recomendo que a gente pelo menos tire um terminal, levante de sol de um terminal, para ter certeza na medição. Então, esse aqui é um exemplo disso. Ou retire o componente, dependendo do tipo de resistência, retire e mede fora. Porque a associação mista, ela pode dar um resultado totalmente diferente do marcado no corpo. Então, eu peço aí, para aqueles que não assistiram ainda a associação em série e a associação em paralelo, que retornem lá e vejam os vídeos. Isso vai ser importante porque há necessidade de colocarmos aí essa base, ter esse conhecimento na associação mista. Na associação mista usaremos as fórmulas da série e as fórmulas do paralelo. Bom, aqui finaliza a nossa série de 3 vídeos falando sobre associações. Já falamos a série, a paralela, hoje falaremos sobre a mista. Bom, vamos aqui analisar um circuito. Ó, eu tenho aqui R1, R2, R3. Como que eu identifico aqui? Olha bem, R1 e R2 ele está ligado de uma forma paralela. São duas resistências em paralelo. Essas duas resistências em paralelo estão em série com R3, estão fazendo uma ligação em série com R3. Então, se eu observo do ponto A para o ponto B, eu tenho R1 em paralelo com R2 e em série com R3. Então, aí que está a diferença de uma associação mista. Eu aqui tenho tanto associação em paralelo, como eu terei também associação em série. Como coloco aqui. Observamos na figura 1 que R1 está paralelo com R2, e essa equivalência, o conjunto dos dois, está em série com R3. Vamos agora aos exemplos. Calcule a resistência equivalente da associação da figura 2, sabendo que R1 é 10 ohms, R2 é 20 e R3 é 30 ohms. Está aqui, ó. R1 10 ohms, R2 20 ohms e R3 30 ohms. Bom, vamos então utilizar o quê? R1 com R2, como são duas resistências ou dois resistores, ó, são somente dois, podemos usar o produto sobre a soma, fica mais simples. Então, eu pego o produto sobre a soma, 10 vezes 20, dividido por 20 mais 10, ou seja, 200 dividido por 30. Posso cortar um zero em cima, um zero embaixo, terei 20 por 3, terei uma resistência equivalente de 6,67 ohms. Então, essas duas resistências, para a corrente elétrica, ela é uma resistência de 6,67 ohms. Eu posso substituir aqui, tá, essas duas resistências por uma com esse valor. Aí essa equivalência vai estar em série com R3. Agora a gente faz o quê? A fórmula da equivalência, ou seja, da associação em série. Vamos achar a resistência equivalente geral. Resistência equivalente geral será a resistência equivalente 1, que é a que calculamos, o R1 com o R2, mais o R3, ou seja, 6,67 mais 30.
e dará 36,67. Bom, resistência equivalente, 36,67. Então, aí calculamos primeiro o paralelo, depois calculamos a série. Olha esse exemplo, o outro exemplo. Olha como é que é complexo esse aqui. Esse aqui, ele já traz uma análise totalmente diferente, mas ele mostra o ponto que ele quer a resistência, entre A e B. Isso é importante, porque aonde nós estamos enxergando essa equivalência. Eu poderia pegar esse ponto com esse, poderia pegar aqui em cima do R1 com R2. Então, aonde eu quiser pegar aqui, vai ter um resultado diferente. Então, muito cuidado na hora de verificar as associações, aonde que está observando, em que pontos que estão sendo observados. Então, a associação da figura 3 vai ter o quê? Então, vamos analisar esse circuito. Ó, nós temos aí R1 em paralelo com R2. Tá? Então, já temos aí uma equivalência. Tá? Temos aqui essa equivalência em série com R4, que é igual ao exemplo 1 que a gente tinha visto agora. R1 e R2 em paralelo dá uma equivalência que vai estar em série com R4. Essa equivalência que vai sair daqui do vermelho, ela vai estar em paralelo com o R3. Ó. Então, essa equivalência aqui vai estar em paralelo com essa resistênciazinha aqui. Ó. Observem que todo esse conjunto, essas três resistências, vão formar uma resistência, né, o valor de uma, que estará em paralelo com R3. Esse conjunto todo em azul vai estar em série com o R5, que é esse da ponta aqui. Então, essa visão é que tens que ter na hora da associação mista. A associação mista tem que ter muito cuidado em ir separando por parte, não ter como calcular de uma vez só todos os valores. Então, vamos a esse exemplo. Imagina que eu peguei esse mesmo circuito, peguei esse mesmo circuito que a gente analisou, e para facilitar, todas as resistências têm 1000 ohms. Facilitar os cálculos, né? Então, vamos lá. Como que vai ficar aqui? Vamos calcular, então, a resistência equivalente. Primeiro, o que eu faço? Primeiro, a gente vai calcular o paralelo de R1 com R2. Primeira coisa, calculo aqui logo o paralelo de R1 com R2. Bom, como são iguais, eu uso aquela fórmula do R sobre N, 1000 dividido por 2, 500. Tá? Então, 500 ohms. Ó. Vou pegar os dois paralelos e vou fazer, então, o cálculo. 1000 dividido por 2 igual a 500. Então, a primeira equivalência é 500 ohms. Tá? Bom, agora eu vou pegar essa equivalência e vou trabalhar ela com quem? Com R4. Ó. Essa equivalência, trabalharei com o R4. Então, como que fica? Como é uma série, a série é a soma. Eu somo uma com a outra. Então, eu pego a resistência equivalente 1, que nós já calculamos, que é 500, e vou somar com R4. 500 mais 1000, 1500. Então, eu obtenho aqui uma resistência equivalente 2. Então, observe que tudo isso em vermelho está resumido a uma resistência de 1500 ohms. A corrente elétrica vai haver uma resistência de 1500 ohms. Tá? E essa resistência equivalente, ela vai estar, então, agora em paralelo com R3. Então, todo esse em vermelho, esses 1500 ohms, vão estar em paralelo com R3. Então, eu venho aqui e coloco na fórmula. Como são duas resistências, eu uso o produto sobre a soma. Resistência equivalente 2 vezes R3 sobre resistência equivalente 2 mais R3. Então, eu tenho 1500 vezes 1000, 1500 mais 1000. Então, como que teremos essa conta? Bom, simplificando, será 15.000 por 25, 3.000 por 5. Tá? Dará 600 ohms. Então, essa resistência equivalente desses três componentes aí, 4 componentes, né, que são esses 4 componentes aqui, ó, 4 resistências, todas essas 4 resistências juntas para a corrente elétrica equivale a 600 ohms. Bom, para concluir, o que eu faço agora? Eu vou pegar toda essa em azul, todas essas 4 resistências,
que dão 600 ohms, e vou fazer uma série com R5. Estará em série com R5. Ó. Então, resistência equivalente 3 mais R5, 600, que já calculamos, mais 1.000, é o valor da resistência 5, 1.600 ohms. Então, observe que todas essas 5 resistências, todas elas para a corrente elétrica, será o equivalente a uma resistência de 1.600 ohms. Tá? Então, eu posso substituir tudo isso aqui por uma resistência de 1.600 ohms. Tá? Então, muito cuidado. Eu peço aqui, então, aos alunos que, estudantes de eletrônica, procurem exemplos. A associação mista, ela realmente pode trazer muitas dúvidas. Existem exercícios aí dos mais simples e até os mais complexos. Eu dei um exemplo para que entendas como que faz. Tá? Então, eu peço aí, então, que deem sugestões. Se eu tiver uma demanda que justifique, eu posso fazer um vídeo só com exercícios da mista, porque a mista ela engloba tanto a série quanto a paralela. Mas aí depende, se houver que tem estudantes que estão em dúvida, que desejem, podem me enviar sugestões, enviar questões para resolver, eu faço um vídeo somente com exercícios de associação mista. Porque a associação mista engloba a série paralela. Então, uma vez que o formando, o aluno, ele consiga fazer uma associação mista, ele vai fazer as outras associações tranquilamente. Agradeço aí a todos que assistiram essa aula até o final. Peço que deixem aí um gostei, um like, comentem, dê sugestões. Se achar que foi interessante fazer uma outra gravação com exercícios, aí eu vou depender da demanda de vocês. Se inscrevam no canal para ajudar aí a que divulgue aí a eletrônica. E bons estudos, boa sorte a todos, até o próximo vídeo.